Ok. Bom, acho que deu certo. Começamos a gravação. Primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos e todas e agradecer ao Anderson, em nome da Hespérides, né, pela fala na nosso encontro, né, que se chama Jornadas, e esse, enfim, momento em que nós debatemos assuntos que são relacionados, né, ao tema principal da Hespérides, que é a presença clássica no mundo luso-hispânico. Uhum. Então, agradecer ao Limes também, né, ao grupo de estudos, por abrir esse momento do encontro de grupos para o público, em parceria com a Hespérides. Vou apresentar brevemente o professor Anderson Zalewski Vargas, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele tem experiência na área de história, com ênfase em história antiga, e atua principalmente nos seguintes temas: recepção da antiguidade, recepção e retórica, relação entre história e retórica nos mundos antigo e contemporâneo, historiografia antiga, mito e razão. É um trecho aqui do currículo Lattes do professor, que eu apresento. Gostaria, então, novamente de agradecer. Ele, enfim, pode dar mais informações sobre si mesmo, se quiser. E dizer também Sim. que estou bastante ansiosa para te ouvir, Anderson, desde que você deu pequenos spoilers da sua fala em alguns encontros do Limes, e acho que todo mundo aqui sente o mesmo, né? Então, vou passar a palavra para você, agradecendo mais uma vez. Ok. Muito obrigado, Maria. Obrigado. Eu agradeço aos colegas por me oferecerem esse espaço. O que eu vou apresentar para vocês é a segunda versão de um texto, cuja primeira eu apresentei em junho desse ano, no 10º Ciclo Internacional de Estudos Antigos Medievais, coordenado pelas colegas Andréa Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi e pela Margarida Maria de Carvalho, as duas da Unesp. Bem, a minha principal motivação para desenvolver esse texto, esse trabalho, é situar os meus estudos sobre retórica da recepção da antiguidade, no contexto da reflexão decolonial. Bem, eu espero que haja uma sintonia entre eu e vocês. Talvez vocês já tenham um conhecimento em profundidade, um conhecimento profundo sobre teoria decolonial ou descolonial, mas nunca foi o meu caso. Mas até agora eu não encontrei ainda um texto que enfrente diretamente esse questionamento da legitimidade dos estudos de antiguidade e de recepção da antiguidade por causa da sua relação com aquilo que se chama de eurocentrismo. Bem, então, eu agradeço novamente a confiança dos colegas por me permitirem ocupar esse espaço. Então, não é um resultado de pesquisa específica, não é nem mesmo o resultado definitivo das minhas reflexões a respeito, mas um juízo em elaboração. De qualquer forma, eu creio que as minhas considerações podem atender aos propósitos do nosso grupo de pesquisa, que é dedicado a fronteiras interdisciplinares da antiguidade e suas representações, porque a decolonialidade me parece ser uma fronteira que devemos incorporar pelos desafios que ela coloca ao estudo e ao ensino da antiguidade e da sua recepção em nosso país. Bem, então eu devo informar gostaria de informar que minha incursão em parcela da vasta bibliografia sobre decolonialidade ocorre porque tal perspectiva se tornou incontornável pela sua presença e pelo seu uso acadêmicos, e não tanto pelo meu caminho e trajetória de estudo e pesquisa. Existem vários caminhos, várias trajetórias de pesquisa, e a minha, em nenhum momento, eu me deparei com a necessidade de me dedicar às leituras de decolonização. Então, porém, na outra dimensão da minha vivência profissional, a da sala de aula e da vida de departamento e pós-graduação, o viés decolonial ou descolonial é a tempo considerável presente de forma recorrente. Há alguns anos, eu me lembro, nem sei datar qual foi a primeira vez que alguém me perguntou qual a relação da teoria da recepção com a teoria decolonial. Eu várias vezes ouvi referências a respeito de temas de bibliografia que mal eu conhecia.
E, por vezes, fui confrontado com argumentos que insinuavam ou afirmavam o despropósito do interesse por qualquer outro assunto que não fosse o daquele âmbito ou não fosse informado por ele. Tenho que informar que, nesse momento, eu estou sendo observado pela minha filha, que está com um conjunto de roupas para subir para lavar. Eu senti uma pressão, um olhar sobre os meus ombros. Sofia, tudo bem? Bem, todos nós. Então, repetindo, não, o meu interesse por ler sobre decolonização não é resultado das minhas necessidades de pesquisa, de estudo. É por causa dessa outra dimensão da presença dessa teoria, que é nas salas e nos corredores da academia. Todos nós sabemos do imbróglio por ocasião da BNCC, do qual o colega Dominique Santos destacou em artigos argumentos usados para o restabelecimento da história antiga no ensino escolar no nosso país. Num artigo ainda em prelo, chamado As Trajetórias da História Antiga no Rio Grande do Sul, do Norte, o Ensino e a Pesquisa, de Pedro Hugo Canto Nunes e Juan Cleberson Pereira da Silva, nós podemos ler esta citação que eu selecionei para vocês. Ainda percebemos algumas suposições de que o ensino da história antiga e medieval não apresenta argumentos suficientes para condizerem as competências e habilidades necessárias para a formação do cidadão em formação nas nossas escolas. Em outro plano das revisões curriculares, por exemplo, temos as exclusões ou limitações de disciplinas de história antiga, medieval, moderna e mesmo contemporânea, mesmo daquelas qualificadas como orientais. Sim, eu sei que a Europa se apropriou da antiguidade mesopotâmica ao fazer daquele passado a origem de uma civilização que alcançaria sua melhor formulação com gregos e romanos. Como escreveu o respeitado Mário Liverani, é correto que os europeus usem, de acordo com ele, o rótulo de a primeira metade da nossa história europeia, ele falando, ao estudar o Antigo Oriente Próximo, porque aquela longa trajetória é hoje considerada parte e mesmo a verdadeira fundação da nossa história ocidental, não com outras civilizações mais remotas, como na Índia, na China ou em qualquer outro lugar. Não surpreende, então, que, como escreveu Fábio Morales em seu Por uma História Antiga do Ensino Superior, hoje a história antiga precisa se defender continuamente dos ataques ao seu eurocentrismo e à sua eventual inadequação à memória coletiva local. Então, eu creio e eu concordo com Morales e com outros colegas que escreveram sobre este desafio que nós sentimos, seja quando se estuda a história antiga, ou quando se estuda a história da recepção da antiguidade. Eu vou mostrar que, necessariamente, nem a história antiga é eurocêntrica, nem a historiografia antiga é eurocêntrica, nem a história da recepção da antiguidade é necessariamente eurocêntrica. E, além disso, dada a formação intelectual, especialmente, mas não apenas, das camadas intelectuais brasileiras no século XIX e no século XX, a história antiga faz parte, deve fazer parte, ou pode fazer parte, ou pode voltar a fazer parte da nossa memória coletiva local. Ela faz parte. Nós vimos hoje de tarde a apresentação dos orientandos e das orientandas da Mariá, muitos deles fazendo pesquisas a partir de jogos, e eu observo isso em sala de aula. Os jogos, seja RPG, seja jogos digitais, por tratarem frequentemente de elementos apropriados do mundo antigo, é um canal privilegiado de transmissão de cadeias de recepções de elementos da história antiga até o mundo contemporâneo. Então, nós necessariamente não somos eurocêntricos e necessariamente somos inadequados à memória coletiva brasileira. Bem, mas se essas dúvidas acontecem no campo dos estudos antigos como um todo, o que dizer da história da recepção da antiguidade em nosso país, nesta quadra intelectual que vivemos? Eu pretendo mostrar para vocês, e eu espero que vocês concordem, que não há razão para desespero. Nessa fala, eu pretendo mostrar, primeiro, o ponto 1, alguns indícios que justificam a ideia de depuração. De depuração significa a retirada dos estudos antigos e mesmo da recepção da antiguidade dos currículos acadêmicos e mesmo de um conjunto legítimo
de objetos de estudo por parte de acadêmicos. Então, num primeiro momento, eu vou mostrar que há uma certa ambiguidade nas proposições decoloniais que podem nos ajudar a explicar a sombra do anátema que nos ameaça. Num segundo momento, que é o segundo título, eu argumentarei que as formulações decoloniais mesmas não afirmam que o desprendimento da modernidade eurocêntrica implica no rompimento com saberes europeus, modernos, contemporâneos ou antigos. Então, é essa segunda parte, porque a decolonialidade não implica a transformação do estudo da antiguidade e de sua recepção em anátema. Ao contrário, o estudo de recepções da antiguidade, em especial, pode desempenhar um papel relevante na compreensão e superação do caráter colonial de algumas apropriações peculiares do passado antigo, seja da nossa história intelectual, seja daquelas feitas contemporaneamente pela extrema-direita, seja brasileira, seja planetária. Por fim, concluindo essa introdução, eu creio que a decolonialidade e tudo mais que a acompanha oferece a nós elementos importantes para refletirmos sobre o que fazemos e podemos fazer no momento em que a universidade brasileira, pela primeira vez em sua história, é confrontada com o desafio de lidar com pensamentos como o do jovem literato porto-alegrense José Faleiro. José Faleiro, cuja imagem está aí ao fundo, eu creio que ele não é muito conhecido nacionalmente, mas ele causou um certo impacto, especialmente com essa obra chamada Os Supridores, que eu tenho do lado da minha cama, está lá para ser lida, eu espero ler, e que trata do cotidiano de rapazes que trabalham de supridores em supermercado. Ele nasceu, cresceu e ainda vive num bairro chamado Lomba do Pinheiro, que é um bairro próximo do Campos do Vale, onde eu trabalho, e que é local de moradia de alguns alunos nossos do curso de História, e eu tenho um orientando, Rafael Abreu, que nasceu lá, nasceu, cresceu e morou lá durante há muito tempo. E ele foi um indivíduo que descobriu o seu gosto pela leitura, descobriu a sua qualidade de escritor, e essa citação que eu estou apresentando para vocês não é retirada de uma obra literária, mas sim agenda, da minha agenda da Todavia, que eu comprei no início desse ano. E é uma agenda que tem desenhos do Jonatas Moreira e tem crônicas dele, do Jonatas Faleiro. E em junho, quando eu estava apresentando a primeira versão desse trabalho, eu abri na página do dia que eu ia fazer a apresentação e tinha esta citação, que vem muito bem a calhar, eu acho, para nós termos, para ilustrar, né, o momento que nós vivemos e alguma das potencialidades que nós vivemos nesse novo momento da história da Universidade Brasileira, que é muito positiva, especialmente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele escreveu, eu tenho então essa crônica dos dias, da semana do dia 19 a 25 de junho, na agenda todavia desse ano. Esse mundo literário que sempre cagou e andou para mim, e para gente como eu, agora me traga na onda da representatividade. Pois bem, aviso de antemão que sou indigesto. Não serei bem digerido, me recuso. Terão de me engolir como eu sou e sentir a dor de barriga depois, ou então me cuspir para fora. Porque onde eu for, levarei sempre comigo a minha origem social, a minha visão de mundo, os meus valores, a minha luta e a luta do meu povo, a luta de uma nação criminalizada e empurrada para o fundo das grandes cidades, para os becos, para as ruas de terra, para os barracos de pau. Onde for eu, serei eu, sem tirar nem pôr. Bem, eu creio que a decolonialidade pode nos ajudar a lidar com manifestos como esse, mesmo dentro de sala de aula. Então, alguns indícios que justificam a depuração, ou seja, a depuração, particularmente do mundo acadêmico, do estudo, a retirada do estudo da antiguidade mesmo, e por consequência da recepção da antiguidade. Opa, que eu já pulei para a página. Então. Bem, antes de mais nada, eu esclareço que eu uso decolonial e não descolonial, preferencialmente, por essa advertência, que é de Restrepo Rojas, mas que eu encontrei numa tradução de uma obra chamada, numa tese, se não me engano, ou dissertação, da Ana Maria Barreira Conrad Sackel, que é uma tradução do Popol Vuh. Popol Vuh é um relato cosmogônico maia quiche.
E esse trabalho, ela faz uma tradução de alguma parte, e em algum momento, eu encontrei esta distinção entre decolonialidade e descolonialidade, descolonização. Descolonização, a gente pode considerar a independência dos países latino-americanos, dos países africanos, dos países asiáticos, dos poderes coloniais, mas a decolonialidade é alguma coisa que é feita a partir disso, a partir disso. Ela tem como objetivo transcender a colegialidade, porque ela tem uma pretensão que ultrapassa o universo dos nossos países, porque ela supõe um projeto com um calado mais profundo e um trabalho mais urgente no nosso presente. Supõe subverter o padrão do poder colonial depois do que o colonialismo foi quebrado. Bem, então, decolonialismo nomina a persistência transformada do colonialismo no mundo de sociedades já formalmente independentes de suas antigas metrópoles. No entanto, Walter Mignolo, um dos expoentes do grupo Modernidade e Colonialidade e da teoria da recepção, usa também descolonialidade, a partir da sua apropriação das ideias do sociólogo peruano Aníbal Quijano. Então, ele escreve nessa obra chamada O Pensamento Descolonial, Desprendimento e Abertura, o manifesto que nós encontramos na internet, de 2005. O pensamento descolonial é, então, o pensamento que se desprende e se abre. Todos os destaques das citações são meus, a não ser que eu esteja informado do contrário. Então, o pensamento descolonial é, então, o pensamento que se desprende e se abre a possibilidades encobertas, colonizadas e desprestigiadas como tradicionais, bárbaras, primitivas, místicas, pela racionalidade moderna montada e encerrada nas categorias do grego e do latim e das 6 línguas imperiais europeias modernas. Então, isto eu vou apresentar para vocês alguns excertos que me parecem que podem ser lidos de uma forma a sustentar raciocínios que justificam os desejos de depuração, ou seja, de exclusão do estudo da antiguidade greco-romana e mesmo da tradição judaico-cristã. Então, vocês devem ter observado ali ao fim a referência às categorias do grego e do latim, das 6 línguas imperiais europeias modernas, e eu vou ainda destacar isto porque ele repete o Walter Mignolo em um outro texto, esta ideia, quando ele escreve: permita-me repetir o que o leitor não pode confundir pelo velho costume de pensar, tendo por estabelecido que o Ocidente é uma geografia e não um idioma, memória, aparato conceitual que penetraram ou direta ou indiretamente, milhares de milhões de consciências em todo o mundo, em grego, latim e nas 6 línguas imperiais moderno-coloniais europeias. Bem, claro, existem várias outras passagens como essa que nos colocam, podem ser constrangedoras, porque não há como negar que houve realmente uma relação entre uma certa apropriação do passado grego, romano, hebraico e cristão para justificar a dominação colonial. E eu apresento aqui para vocês uma citação, em primeiro lugar, porque eu gosto muito dessa obra que eu comprei o ano passado, Popol Vuh. Essa, sim, é uma tradução completa do poema cosmogônico Maya Quiche, da Guatemala, e ele foi escrito por convertidos ao cristianismo e também alfabetizados na língua espanhola. E é graças aos códices escritos por esses convertidos em espanhol que nós temos hoje em dia conhecimento desses relatos cosmogônicos. Mas tem essa passagem que eu acho muito triste, logo na abertura, quando eles escreveram o seguinte: agora escreveremos isso já premiados pela palavra de Deus da cristandade agora. E o revelaremos porque não existe mais onde ver o Popol Vuh, o instrumento de claridade que veio lá dos lados do mar, com o relato de nossas sombras, um instrumento sobre a aurora da vida. Bem, nós, além dos textos, nós sabemos que existe toda uma... nós sabemos de toda a história sangrenta por trás de documentos como esse. Bem, eu creio que essas duas passagens que eu mencionei para vocês são indícios de fontes que permitem sustentar teses de rejeição
e mesmo de exclusão do que outros textos pode ser chamado de tradição greco-romana ou mesmo da judaico-cristã, pois elas foram parte constitutiva da dominação, exploração e repressão dos povos colonizados. Tanto o hebraico quanto o grego e o latim foram apropriados para compor um idioma memória aparato conceitual que penetraram, e aí segue-se a citação do Mignolo. Certamente nós podemos certamente colocar Atenas, Roma ou Jerusalém como origem privilegiada dos nossos mundos latino-americanos e corroborar a visão da história como trajetória unilinear e unidirecional, um dos princípios do eurocentrismo. Eu acho muito importante que nós prestemos atenção nessas caracterizações do eurocentrismo, para nós podermos fazer o juízo do comprometimento do nosso trabalho com aquilo que é chamado de eurocentrismo. Porque muitas vezes eu ouço muitas vezes, está tendo uma conversa no fundo. Muitas vezes eu ouço que simplesmente por mencionar a história da Grécia Antiga, a história da Roma Antiga, a história da... Isso já é classificado de eurocentrismo. Claro, uma coisa é a argumentação escrita, outra coisa é o uso que faz dessa argumentação, seja no mundo acadêmico, seja no mundo social mais amplo. Seja no mundo social mais amplo. O outro princípio, e eu estou citando aqui Lander e Quijano, o outro princípio da racionalidade eurocêntrica, outro princípio do eurocentrismo seria a racionalidade etnocêntrica, que teria gerado uma ruptura ontológica entre o corpo e a mente, o objeto e o sujeito. Ou seja, essa racionalidade que nós frequentemente consideramos como nascida na Grécia e de lá expandida para o mundo. Mesmo que nós tenhamos a crítica disso. Sabemos, e nesse sentido, que certa compreensão de mitos e logos serviu e ainda serve para encobrir possibilidades alternativas de pensamento. Já faz muitos anos que eu apresento essa passagem, essa longa passagem de uma história, de uma história sobre a Guerra do Contestado, como indício do poder estigmatizador de uma certa concepção de racionalidade, mito e mitologia, que é o livro escrito por Nilson Tomé, Os Iluminados, Personagens e Manifestações Místicas e Messiânicas no Contestado, que eu consegui graças a uma troca de livros num parque aqui de Porto Alegre, chamado Redenção. Um dia eu fui lá, levei um livro, troquei, gostei muito da capa, e troquei por esse livro, me surpreendi com essa introdução, onde nós podemos ler o seguinte: ao lado da história, a etnografia e o folclore constituem as ciências que estudam a cultura material e intelectual dos povos, formando ramos da antropologia cultural. Então, eu chamo a atenção para vocês aí do termo ciência, porque esse ciência vai ser contraposto ao que está sublinhado mais embaixo, que é a tradição popular. Então, depois de classificar história, etnografia e folclore como ciência, ele escreveu o seguinte: a região do Contestado, pela sua riqueza cultural, apresenta-se hoje como fonte quase inesgotável de assuntos da tradição popular. Então, a tradição popular está do outro lado das disciplinas científicas, história, etnografia e folclore. Assim, temos que as mais diversas manifestações populares, desde que tradicionais e coletivas, são objetos de estudo do folclore, disponíveis para deleite dos seus especialistas. A ausência de historiador, e aí vem a parte mais constrangedora, que eu botei aí com uma fonte maior, a ausência de historiadores em nossa região para estudar os acontecimentos pelo lado específico da história permitiu que os fatos de alto significado para as transformações sociais fossem estudados apenas pelo lado da fantasia. E isso fez com que a fértil imaginação do brasileiro transformasse muitas histórias do nosso povo em contos, mitos e lendas que se incorporam à herança cultural e são tidos somente como folclóricos. Eu acho notável essa passagem que eu destaco aqui para vocês, pelos paralelos que nós podemos fazer com a introdução, por exemplo, da passagem da metodologia de Tucídides, onde nós vamos lá, mais adiante eu vou apresentar para vocês, nós encontramos a depreciação, não do popular, mas a depreciação dos poetas, e o mítico sendo usado para isso. E nós encontramos também a contraposição do texto que ele escreve com o trabalho poético. Então, sempre que eu apresento essa passagem para os alunos, eu sempre apresento como uma razão de constrangimento.
uma razão de constrangimento pela colocação que o meu colega Nilson Tomé faz da posição dos historiadores, pela posição que ele atribui aos historiadores num patamar de superioridade, por considerar a história como ciência, produtora de verdades, e a maioria da população, especialmente esses que eles chamam de populares, como produtores de fantasia. Então, essas pessoas, se não houver a intervenção de um ser intelectual como nós, historiadores, essas pessoas entregues a si mesma produzem apenas fantasia, porque elas têm uma imaginação muito fértil. Então, eu acho que isso é um exemplo do que nós podemos considerar uma lógica colonial aplicada por um intelectual a brasileiros, Bem, ah, nesse ponto, eu lembro, eu acho que nós podemos lembrar do que nos alerta a teoria da recepção em geral, e particularmente aquela com que eu simpatizo muito, a de Charles Martindale, que por mais antigas que sejam ditas as tradições, por mais que seja aventada uma continuidade, e mesmo que seja afirmada a coincidência entre passado e presente, as tradições são compostas por cadeias de recepções características de contextos singulares. Eu tenho certeza que nós podemos afirmar com segurança que não há coincidência entre aquela noção desclassificadora do Tomé, uma noção desclassificadora moderna de mito e razão, e as compreensões antigas dos aqueles vocábulos gregos, especialmente as mais antigas. Os já muito conhecidos trabalhos de Marcel Detienne e Claude Calame, entre outros, nos facultam destacar o uso indiferenciado de mitos e logos na documentação uma das documentações mais antigas, da qual eu apresento para vocês apenas para ilustrar, e nós sabemos disso, né, que nessas ocorrências mais antigas, mitos e logos são termos intercambiáveis. Então, de um lado, nós temos aqui na tradução do Torrano o relato das musas sendo classificado como mito, e do outro lado nós temos o relato também das musas sendo classificado como, o relato poético sendo classificado como logos. Então, como aí tem nos trabalhos, tem uma larga apresentação de evidências desse momento inicial onde mitos e logos não compõem uma antítese, e não compõem, muito menos ainda, a antítese que nós conhecemos. E mesmo quando o mito começa a ser usado de uma forma estigmatizadora, na luta intelectual entre aqueles que escrevem o que posteriormente será classificado como história, entre outros, o mito não é usado da mesma forma que nós usamos contemporaneamente quando nós usamos essa categoria como um elemento intelectual de desclassificação. Então, eu coloquei aí apenas dois exemplos, um das histórias de Heródoto, onde nós podemos ler na tradução do Jacinto, quanto àquele que é o Hecateu, que é uma crítica do Heródoto ao Hecateu, que ele não menciona pelo nome, né, que falou do oceano, baseou seu mito no invisível, não precisando por isso ser provado ou refutado. Eu, com efeito, não conheço qualquer rio oceano e creio que Homero ou qualquer outro poeta mais antigo inventou esse nome e introduziu em sua poesia. Do lado direito, vocês têm aquela passagem que eu mencionei para vocês, do Tucídides, onde Tucídides também se defronta com aqueles que são os seus grandes rivais na elaboração de um saber sobre o passado, que são os poetas. Então, para quem não conhece, com base nos indícios que foram enunciados, não erraria quem julgasse os fatos de modo geral, tais como eu os apresentei, e não confiasse nem no que a seu respeito os poetas celebraram, nem tendo antes em vista adornos engrandecedores, e no que os logógrafos compuseram, tendo antes em vista o que é mais do agrado do auditório. Aí nós podemos ver aí o paralelo, né? Que o auditório nós podemos muitas vezes considerar a desclassificação da população em geral de uma forma análoga feita por Tucídides, porque o auditório se interessa, antes de se interessar pelo verdadeiro, ele se interessa por aquilo que agrada ao ouvido. E os fatos tratados por ele são incomprováveis, porque, na sua maioria, pela ação do tempo, foram transportados para a dimensão incredível do mítico, que é o Tomitodes. Bem, então, de qualquer forma, aí eu reforço, o leitor não informado ou motivado, de certa forma, pelas lutas dos nossos tempos, pode deduzir ou inferir da leitura de passagens como essa que eu apresentei para vocês das teorias decoloniais e autoridades da teoria decolonial, que todas as teias ou cadeias de apropriações da antiguidade greco-romana e judaico-cristã estão de tal forma contaminadas pelo seu uso discriminatório
que aquele passado deve ser abandonado para ser possível pensar e viver de forma alternativa. No entanto, isto não está nem de acordo com a definição de eurocentrismo do Aníbal Quirrano, pois ele afirma que aquela categoria que surgiu na Europa no século XVIII e se desenvolveu a partir de então e que vai ter um apogeu na Europa burguesa, ela não é uma categoria que implica toda a história cognoscitiva em toda a Europa, nem na Europa Ocidental em particular. Então, eurocentrismo não deve ser usado de forma a estigmatizar ou a considerar simplesmente eurocêntrico todo o saber europeu ocidental, em particular, e ele não designa todos os modos de conhecer de todos os europeus em todas as épocas. Mas eurocentrismo se refere a uma específica racionalidade ou perspectiva de conhecimento que se torna mundialmente hegemônica, colonizando e sobrepondo-se a todas as demais, prévias ou diferentes, e a seus respectivos saberes concretos, tanto na Europa como no resto do mundo. Eu acho que essa passagem aqui é perfeita para nós nos tranquilizarmos. Por quê? Não há uma continuidade absoluta no caminho de transmissão, de apropriação da antiguidade, seja ela qual for, até os tempos contemporâneos que nós vivemos. E nós sabemos que essas trajetórias são complexas, essas trajetórias são muito variáveis, é possível que cada momento significativo entenda de uma forma diversa essa tradição, e ela necessariamente não foi usada sempre de uma forma eurocêntrica. Então, nós podemos tranquilamente encontrar na antiguidade potencialidades libertárias do saber antigo, e eu penso particularmente o texto que eu mencionei hoje do Zamito, que nós lemos sobre a dependência do Heidegger e do Gadamer ou Gadamer da concepção aristotélica de Frônices, que é uma valorização de uma sabedoria resultante de uma certa forma de vida, uma sabedoria prática. Eu acho que certamente esse é uma compreensão de uma inteligência que nos permite, por exemplo, reconhecer que todos os seres humanos são inteligentes, ou potencialmente inteligentes, e abandonando de uma vez por todas essa ideia de um privilégio do logos. Bem, então, a cisão e uma possível exclusão também é explicitamente repudiada por Walter Mignolo, um dos grandes nomes da teoria decolonial, quando ele escreve que o giro descolonial é caracterizado como um desprendimento epistêmico na esfera do social e que vai resultar numa reviravolta que ele usa o termo indígena Pachacuti, que era usado para referir a mudança radical do mundo indígena com a chegada do invasor europeu. Então, para sustentar essa tese, essa ideia de desprendimento, que começa com a descolonização do conhecimento, ele cita uma passagem do Aníbal Quirrano, que é essa aí, e a obra do Aníbal Quirrano é um texto de 1992 chamado Colonialidade, Modernidade e Racionalidade. E eu faço questão de citar, de apresentar para vocês a citação que o Mignolo faz, porque ela revela uma análoga posição de dois grandes expoentes da teoria decolonial, Mignolo e Quirrano, que estabelece nuances nessa concepção de eurocentrismo. Então, nessa passagem está escrito o seguinte: a crítica do paradigma europeu da racionalidade e modernidade é indispensável. Mas, primeiro, ele tem que ser identificado naqueles termos que eu apresentei para vocês, mas ainda urgente, porque é duvidoso que o caminho consista na negação simples de todas as suas categorias, na dissolução da realidade no discurso, na pura negação da ideia e da perspectiva de totalidade no conhecimento. Longe disso. É necessário desprender-se das vinculações da racionalidade e modernidade com a colonialidade. Portanto, a racionalidade moderna, ela não se reduz à colonialidade. Existe uma racionalidade moderna que não se confunde com aquela que foi usada na dominação colonial.
Então, longe disso, é necessário desprender-se das vinculações da racionalidade e modernidade com a colonialidade, em primeiro lugar, e, em definitivo, com todo o poder não constituído na decisão livre de gentes livres, de pessoas livres. É a instrumentalização da razão pelo poder colonial, em primeiro lugar, o que produziu os paradigmas distorcidos do conhecimento e malogrou as promessas liberadoras da modernidade. Então, a modernidade também não deve ser jogada na lata do lixo, porque eles reconhecem que a modernidade teve promessas libertárias. Então, a alternativa não é a eliminação da modernidade e nem dos saberes que têm relação com o mundo antigo greco-romano e mesmo com a tradição judaico-cristã, mas sim com um certo uso dessas apropriações. Então, a alternativa, em consequência, é clara, é a destruição da colonialidade do poder mundial. Portanto, não é simplesmente uma tarefa intelectual e ultrapassa a dimensão intelectual e chega ao social. Bem, e um dos elementos que eu chamo a atenção para vocês para reforçar esta ideia é essa passagem da Maria Paula Menezes, que é uma angolana radicada, em Portugal, se eu não me engano. Em algum lugar aqui eu tenho esta informação. 7, 8. Eu fiz tantas mudanças que eu perdi algumas. Mas a Maria Paula, ela é uma angolana ou moçambicana radicada em Portugal. Então, no texto chamado Desafios à Descolonização Epistêmica, Práticas, Contextos e Lutas para Além das Fraturas Abissais, eu destaquei essa passagem. Com efeito, a possibilidade de descolonização epistêmica, e eu ouço muito isso no meu dia a dia acadêmico. E muitas vezes isso é usado, todos nós, quem pertence ao mundo acadêmico, sabe das disputas que existem, e muitas vezes isso é usado nas lutas que dividem, né, nas lutas de poder que nos dividem. Então, com efeito, a possibilidade de descolonização epistêmica está intimamente associada à ideia de diálogo. Diálogo, muito além de qualquer tentativa de essencialismo estratégico em relação a qualquer grupo diaspórico fechado sobre si mesmo. E o Miolo vai dizer isso também. Estabelecer um essencialismo estratégico indígena, negro-africano, latino-americano, é partilhar de uma lógica que é a lógica da modernidade colonialista, que caiu no erro caiu no erro, como se fosse um erro, mas que representou para o mundo e pensava e acreditava que a sua forma de pensar era uma forma universal por excelência. Portanto, a descolonização está associada à ideia de diálogo. Diálogo entre as partes envolvidas, entre as partes que aceitam conversar, entre as diferentes tradições intelectuais. Seja a história latino-americana, seja a história antiga, grega, romana, mesopotâmica, chinesa, seja lá o que for. É a ideia do diálogo. Então, é esse encerramento em geral do resto do mundo em relação ao norte global que importa questionar, pois é uma das mais fortes heranças de dominação e opressão epistemológica e ontológica. Portanto, seria um erro, é um erro, quando se propõe a valorização de certo conhecimento, implicando com isso a eliminação dos outros. Muitas vezes eu ouço essa proposição estratégica associada à ideia de desconstrução. E muito tempo atrás eu li uma pequena passagem dizendo, olha, desconstrução não é exatamente isso. Aí eu fui ler lá algumas coisas do Derrida e realmente não é. A crítica metafísica é a pretensão desconstrucionista é eliminar os polos únicos e multiplicar os polos, não estabelecer novos polos únicos. Por isso que eu promovi uma disciplina uma vez para os meus alunos, mas eles quase me mataram por terem lido Derrida, apesar da sua importância esclarecedora. Bem, e um dos elementos claros, sinceramente, eu não sou um especialista na teoria decolonial, mas as leituras desses poucos textos que eu fiz, é óbvio. Em primeiro lugar, eles não partem do nada. É citado Mariátegui, por exemplo, é citada a teoria da dependência, é citado Karl Marx, é citado, em particular, a pergunta que guia umas reuniões feitas pelo Mignolo,
O ponto de partida era a teoria crítica do Max Horkheimer. Então, eles não se fecharam e criaram algo novo. A tentativa que eles fazem é de superar as limitações daquilo que eles consideram teoria crítica, marxista, que foram incapazes de ver a exploração latino-americana, asiática, e viram apenas a exploração, por exemplo, da classe operária europeia. Então, basta ler os textos. Esse texto, por exemplo, do Mignolo, que eu já citei várias vezes para vocês, menciona Gadamer, menciona Koselleck, menciona Foucault, menciona Lyotard. Há críticas à pós-modernidade, há críticas à modernidade marxista e há a pretensão de superação daquilo que eles consideram como sendo os elementos limitados dessas teorias. Portanto, não é dar as costas e criar alguma coisa nova a partir do próprio umbigo, Deixa eu dar uma olhadinha, ver quanto tempo eu estou falando. Aqui. Bem, então é necessário evidenciar e criticar o paradigma transmitido pelas línguas antigas e imperiais, ou melhor, pela apropriação da antiguidade pelas línguas imperiais. Isto, destaco eu, não determina a simples negação das suas categorias, ou mesmo da ideia de totalidade. A ideia de totalidade fez muito sucesso nos anos 80. A crítica, claro, pode repudiar a ideia de uma razão única. Pode mesmo fazer da racionalidade ocidental uma forma de raciocínio a ser cotejada com outras, que é a sugestão de Sanjay Seth em razão ou raciocínio, Clio Shiva, apesar dele manter a distinção entre mito e razão na sua proposição. O que eu acho uma grande armadilha. Na prática de sala de aula, de magistério de sala de aula, eu constato como é difícil que os alunos entendam as implicações de uma crítica radical da ideia de mito, porque eles continuam repondo e continuam usando, e eu provavelmente devo continuar usando isso em alguns momentos, continuo usando essa antítese. Ao falar de mito e falar de razão, necessariamente nós temos um polo antitético valorativo. Bem, então eu encontrei aqui a informação da Maria Paula Menezes. Ela é antropóloga moçambicana radicada em Portugal. Bem, então, para concluir, concluindo essa parte, eu acho que realmente talvez exista uma ambiguidade na argumentação decolonial, mas quando é proposto uma reviravolta epistêmica baseada em diálogo, nós podemos superar essa ambiguidade. Nós podemos superar essa ambiguidade, portanto, ficarmos tranquilos em relação aos nossos estudos de antiguidade, mesmo de recepção da antiguidade. Porque há considerável defesa de intercâmbio, tradução e diálogo. Há mesmo exemplos de interpretação decoloniais por parte de indivíduos que viveram no que é prescrito como fronteira. E aí eu apresento dois casos muito interessantes, numa obra do Walter Mignolo. A obra da esquerda, ela foi escrita por Huamán Puma de Ayala, que é o nome de um mestiço descendente da nobreza inca. O nome dele em espanhol é Felipe Guamán Poma de Ayala, escrita entre 1613 e 1615, uma nova crônica do bom governo. E, ao que parece, essa crônica nunca chegou às mãos, porque ela foi escrita para ser enviada ao soberano espanhol da época, ao Filipe II, enviada ao Filipe II. Então, a nova crônica do bom e o bom governo, e do lado direito vocês têm uma cópia do frontispício do Otabá Cugoano, que foi um escravo liberto que publicou em Londres, no ano de 1787, os seus pensamentos e sentimentos sobre a maldade da escravidão. Então, o primeiro escreve em espanhol, o segundo escreve em inglês. Ambos criticam as suas realidades e elaboram alternativas a partir da religião a qual foram convertidos, o cristianismo. Destaco apenas um ponto: isso não impediu o primeiro de pensar nos humanos em geral, porque a crítica que ele faz ao sistema de dominação europeu
não é a proposição de uma nova ordem a partir do universo Inca. É uma proposição de um bom governo que seja para além apenas da colônia do Peru. Então, não impediu, primeiro, de pensar nos humanos em geral, sem distinção entre europeus e indígenas. Ele escreveu, o Walter Mignolo, cristianismo no argumento de Wamampuma é o equivalente da democracia na pluma e a palavra dos zapatistas. Democracia não é propriedade privada do pensamento e da teoria política do Ocidente, senão um dos princípios de convivência do bom viver que não tem dono. E eu achei sensacional a descoberta minha, né? Obviamente, a descoberta minha desta passagem, porque mais adiante nós vamos encontrar, não sei se é aqui que eu coloquei, vamos ver se é aqui que eu coloquei. Sim, é aqui que eu coloquei. Mais adiante, eu escrevo aqui, eu coloco a referência à obra desses dois, um é americano, o primeiro é o David Graeber e o segundo é o David Wengrow. O primeiro é o norte-americano, o segundo é o inglês, o primeiro faleceu. E escreveram essa obra que está fazendo muito sucesso, e a primeira vez que eu tive acesso a ela foi em 2022, num artigo em inglês que estava na internet. Ele foi traduzido no ano passado. Os colegas, já tem colegas que editaram, fizeram uma resenha dessa obra, e é sensacional pelo caráter especulativo desse trabalho e essa proposição de uma nova história da humanidade. Mas o que me chamou a atenção, quando eu li primeiro Despertar de Tudo, e depois, se eu não me engano, eu li aquela obra, parte daquela obra do Mignolo. E um ponto de partida do Despertar de Tudo é a ideia de que foi também uma crítica de um indígena do atual território do Canadá, que chegou até a Europa do período iluminista, que teria dado origem à crítica do poder absolutista europeu. E é eles que escrevem, e é uma coisa tão simples, né? Que eles partem do pressuposto que todos os seres humanos são inteligentes. Todos os seres humanos são inteligentes. E é uma afirmação tão simples e que, no entanto, me parece assim tão radical, porque nós não a consideramos e nós não levamos a fundo. Porque, em grande parte, nós trabalhamos com categorias que nos impedem de reconhecer que todos os seres humanos são potencialmente inteligentes. Ok? Bem, então a última parte, e a recepção nisso tudo por fim, onde eu retomo alguma coisa sobre a recepção da antiguidade nesse contexto. Como situar, por fim, a história da recepção da antiguidade nesse contexto em particular? Acredito que podemos tranquilamente contribuir, se quisermos, com um processo de giro epistêmico, decolonial. Por um lado, evidenciando a apropriação de brasileiros do modelo moderno eurocêntrico, no qual a antiguidade muitas vezes está presente. A imagem do fundo desses slides, vocês podem ver ali embaixo, é um estudo do carro de Apolo de Antônio Parreiras para um painel do Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, que eu conheci agora em maio. Então, a imagem dessa apresentação ao estudo, né, deste Antônio Parreiras para uma das suas pinturas neoclássicas do Palácio da Liberdade, a sede do governo mineiro construída sobre as ruínas do mundo colonial. Porque Belo Horizonte, ela foi criada como um rompimento da história republicana, com a história imperial e a história colonial, e esse rompimento foi marcado pela construção de uma cidade europeia com elementos apropriados do mundo grego e romano. Então, não há por que nós escamotearmos isso. Nós podemos achar bonitas todas as imagens que nós encontramos lá. Aqui tem algumas. Nós podemos achar, como eu achei, podemos apreciar a visitação, mas eu me lembro de ouvir um grupo de jovens monitoras e jovens monitores que trabalham recebendo grupos no Palácio da Liberdade, deles dizendo que havia um muro invisível que impedia a maioria da população de entrar nesta região. Bem, eu já encontrei um texto dizendo que a Belo Horizonte imaginada foi essa Belo Horizonte exclusiva e exclusiva de uma certa camada da população que imaginava que o progresso radicava unicamente na réplica tropical de uma civilização temperada.
E isso não deu certo, e nunca dá certo. Houve contato entre essas realidades que eram para ser separadas. Então, as ideias da teoria da recepção, mas não apenas elas, podem auxiliar a descortinar o caráter retrógrado do classicismo, também da extrema-direita brasileira. Da extrema-direita brasileira e internacional, já que a brasileira é secundária, né? É uma criação de uma grande, de uma... O centro dessa extrema-direita não está aqui no Brasil, como é possível saber. Então, eu tomo a liberdade de fazer a sugestão desse trabalho de um orientando meu, que é o Rafael Santos de Abreu, aquele rapaz que nasceu e cresceu na Lomba do Pinheiro e que atualmente, lamentavelmente, não pôde participar do nosso encontro este ano. Ele escreveu esse trabalho, Proteja Sua Herança, os usos da Antiguidade Clássica pela Alt-Right, como trabalho de conclusão de uma disciplina, para não uma disciplina que ele fez comigo, uma disciplina com uma outra colega, e é um ótimo texto. É um ótimo texto. E eu destaco para vocês o fato dele ter usado usos e não recepção, que é outra discussão que nós poderíamos enfrentar, E por que que ele usou o uso? Porque ele concluiu que essa apropriação reacionária do mundo greco-romano tem um objetivo claro de legitimar condutas e posicionamentos ideologicamente alinhados no presente. Não se trata apenas de uma interpretação equivocada ou baseada num desconhecimento sobre a extensa bibliografia e pesquisa sobre a história grega. Em outras palavras, não basta simplesmente nós pegarmos as nossas leituras e o nosso conhecimento daquilo que nós achamos que foi aquele passado e dizer, olha, vocês estão errados. Então, uma das citações que ele apresenta, há uma sucessão de coisas constrangedoras, é esta, do Kim Kataguiri, futuro candidato a governador de São Paulo, se eu não me engano, líder do Movimento Brasil Livre, MBL, não MLB, eleito deputado federal em 2018, a respeito do conteúdo dos vídeos por ele produzidos, afirmou em entrevista que esses tratariam dos pilares da civilização ocidental, que são a filosofia grega, o direito romano e a religiosidade judaica cristã. Essa tríade é frequentemente utilizada por grupos conservadores no intuito de reforçar as bases ocidentais brasileiras. Ela também foi apresentada no programa da Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro pretendeu criar após declarar a sua saída do Partido Social Liberal em novembro de 2019. Ontem eu fiquei sabendo que o Bolsonaro vai dar aulas de política, mas não foi ele, claro, que escreveu o Manifesto da Aliança pelo Brasil, mas aqueles dois Filipes, onde nós encontramos a reprodução dessa tríade: filosofia grega, direito romano, religiosidade judaico-cristã e a defesa da civilização. Bem, um outro exemplo, e nós vimos nesta tarde, outro exemplo, abundaram no Brasil, no século XIX, pretensões de constituição de identidades regionais a partir de recepções da antiguidade greco-romana. Apresento outro exemplo, e aqui é um trabalho de uma outra orientanda, a Mariana Zucchetti, cujo trabalho foi comentado nesta tarde. E eu selecionei esta a citação do Aquiles Porto Alegre, esboço biográfico do general Antônio de Souza Neto, que é o trabalho dela, pretende mostrar a apropriação da atividade na constituição da heroicidade gaúcha, Então, essa é uma das passagens. Eu estava até comentando com ela sobre que tipo de sentimento nós podemos ver nessa passagem, porque existe esse lamento, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande, que tem colocado a pátria comum, ou seja, o Brasil, acima de tudo, que tem lá, portanto, existe uma pátria comum, existe uma pátria particular, que tem lavado com seu sangue, com suor e lágrimas, as nodas do Ario Verde pavilhão, que não conhece impossíveis nem teme a morte quando obedece aos santos impulsos dos seus nobres sentimentos, nada ou quase nada tem merecido dos nossos governos. Esse discurso permanece nos dias de hoje, ou foi restabelecido já há bastante tempo nos governos do Rio Grande do Sul que se sucedem. Mas o interessante é essa transformação do Rio Grande do Sul numa Ifigênia. É uma filha bastarda, o Rio Grande do Sul é uma filha bastarda, só lembrada como uma pobre Ifigênia para derramar o seu sangue nas horas de agonias e do desespero da pátria. Então, por um lado, existe esse patriotismo. O Rio Grande do Sul é também uma pobre, coitada, virgem, sacrificada pela pátria quando necessário. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que isso compõe a história do Brasil.
Pode ser, é a história de uma parte, e certamente é uma história de uma parte, como foi comentado nessa é uma elite que fez essa revolução, mas é uma parte dessa história. Os indivíduos que compõem o Ateneu ao qual pertenceu Aquiles Porto Alegre, o Partenon literário, são indivíduos também que não são apenas da elite, portanto, existe uma abrangência maior dessas ideias, mas isso faz parte da nossa história. Não há como negar que isso faz parte. Hoje, o que nós vemos é a possibilidade de finalmente nós conseguirmos colocar outras realidades nacionais que até o momento foram desconsideradas. Bem, e vocês devem, não sei se vocês observaram, eu não destaquei para vocês, também existe uma outra alternativa de história da recepção, que é a própria história da apropriação da antiguidade pela teoria decolonial. Não sei se vocês observaram, mas quando o Walter Mignolo escreve sobre esses dois indivíduos, o subtítulo, o Felipe Guamán Poma de Ayala, ou Amã Puma, e o Otabá Cugoano, ele denomina essa seção de Grécias e Romas do pensamento descolonial. Portanto, há também esses teóricos, quando escrevem os seus textos, também se apropriam da antiguidade para se fazerem entender. E também, assim, eles atribuem sentidos a, por exemplo, esses dois indivíduos, ao chamarem as capitais cidades nas quais eles habitavam, de Grécias e de Romas. De Grécias e Romas. É óbvio que eles não podem ser considerados como traidores da pureza intelectual latino-americana por usarem Grécias e Romas. Além disso, o próprio Walter Mignolo escreve desse mesmo livro, quando ele trata da última seção da obra de Puma, ele escreveu o seguinte: a última seção do Bom Governo, extensa, está dedicada à descrição dos trabalhos e dos dias. Bem, obviamente aqui é uma referência a Hesíodo. No Tawan Tisuyo, que é a cidade na qual habitava o Puma. Então, o Walter Mignolo, um expoente da teoria descolonial ou decolonial, não se furta a recorrer à antiguidade greco-romana para transmitir as suas ideias sobre esses indivíduos que foram pioneiros, de acordo com ele, na elaboração de um saber decolonial. Portanto, se eles não fazem isso, não há por que nós não fazermos o mesmo e continuarmos trabalhando. É claro, se nós quisermos, nós podemos compor esse esforço de revisão da apropriação do mundo greco-romano e nos colocarmos dentro desse universo aberto pela teoria decolonial e que vai nos colocar também em contato com o novo público que habita as universidades brasileiras, particularmente, no caso, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era isto. Obrigado pela atenção. Olá, todos me escutam? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua fala, Anderson, que foi excelente. Fiz várias anotações, muitas com outras anotações do lado, como amei. É isso que eu quero estudar, entre outras coisas. Então, realmente, muito enriquecedor e esclarecedor. Enfim, e além dos agradecimentos, né, gostaria também de abrir para os ouvintes. Caso alguém queira fazer alguma consideração, pergunta, imagino que hoje teremos algumas, né? Não sei, posso estar imaginando errado. Então, eu vou deixar aqui esse espaço para debater, discutir, comentar. Se ninguém. Eu não sei se aqui tem aquele recurso de. Ah, sim, tem a mãozinha. Pode falar, Leni, eu acho que fica no topo, né? Quem coloca a mão. Isso. É, Obrigada, Anderson, pela palestra. Eu estava também muito ansiosa para ouvir, porque a gente já tinha tido algumas oportunidades de conversar um pouco, né? E você já tinha me falado que estava caminhando
interessado nessa questão, que eu acho que, de alguma forma, é uma continuidade, pelo menos para mim, não sei se você vê dessa forma, uma continuidade do trabalho que você vinha fazendo antes, que era um trabalho de crítica à própria história, à própria recepção nos termos do Martindale, né? E se eu Aham, me lembro bem, não só o que você escreveu a respeito, mas também algumas conversas que a gente teve, ou apresentações que eu assisti suas, você tem críticas também à própria teoria da recepção, como ela é colocada a partir do Martindale, né? E eu estou dizendo isso porque eu acho que eu tenho ouvido também de outros colegas de outras instituições quase que um desconforto, às vezes, em usar o próprio termo recepção, não só sim. pela ambiguidade que ela cria, né? Aham, Mas também em função de uma certa apropriação desse termo em pesquisas ou em trabalhos que talvez estejam justamente, como você colocou, reforçando uma ideia eurocêntrica. Né? sim. Então, eu acho que, interessantemente, a gente tem uma área de estudo, que é a recepção, que é uma área relativamente jovem, Sim. né, se afirmando como área própria, mas já tem em si, digamos assim, dissidências por conta justamente de algumas afirmações que a gente vê, eu diria, do próprio Martindale e de Uhum. outros pesquisadores anglófonos de maneira geral, né, que demonstram quase que um alinhamento, talvez, com algumas dessas oposições que a gente poderia Uhum. chamar de eurocêntricas ou pelo menos não decoloniais. Então eu queria que você falasse um pouco mais dessa ligação que você vê, entende? Assim, como é que caminhou o seu pensamento em relação à crítica que você fazia à Uhum. própria recepção como área e a recepção dos clássicos, e se seria, por exemplo, se seria por isso, por exemplo, que o seu aluno acaba usando usos e não recepção. Queria que você É, falasse um pouco sobre isso. eu acho que há uma certa confusão entre nós, né? Porque usos no campo da história, usos do passado é algo bastante antigo. Vem lá dos anos 70. O uso do passado, como não fazer tal, não, Chesnot, se não me engano, é uma expressão bastante antiga. Tem usos do passado no cinema, tem coisas bastante antigas. Eu não gosto muito da ideia do uso pelo caráter que o Rafael chama ali de instrumentalização do passado. Eu não sei até que ponto nós também não instrumentalizamos o passado. Quando o Vernon, por exemplo, privilegia a democracia grega, ele faz isso a partir da sua história particular de membro da resistência francesa, daquele contexto pós Segunda Guerra Mundial. Então, a gente não pode dizer que ele também fez um uso. Ok, nós não. Bem, o Jean-Pierre Vernant tem essas ideias criticadas também. Então, por um lado, eu não gosto muito de usos, mas é muito difícil. Por exemplo, quando eu estudo jornais, ou Euclides da Cunha, ou. Eu não tenho essas implicações políticas contemporâneas, que, por exemplo, o Gleidson teve quando estudou a apropriação da antiguidade pelo regime de Vichy. Eu não tenho essas implicações contemporâneas. Então, eu não preciso ficar fazendo discursos denunciando o caráter reacionário da apropriação de Machado de Assis, por exemplo, da antiguidade. Então, eu prefiro falar de recepção e uso recepção como sinônimo de apropriação, porque eu gosto também desta ideia de que nós podemos ser também pacientes, né, das nossas leituras, que os textos também nos afetam, assim como o cinema nos afeta, assim como a música nos afeta. Então, eu acho isso tem uma linha de estudos dos objetos e das coisas que eu acho bem interessante, que eu acho que isso está relacionado. Como eu escrevi já, o Charles Martindale, ele é um elitista. Ele está interessado no cânone. Ele está interessado no cânone. Ele até escreve explicitamente, não quer saber de história da recepção da antiguidade nos 300, não está interessado nisso. Provavelmente ele não está interessado nem no uso da antiguidade pelos brasileiros desde o período colonial até hoje. Ele está interessado no que ele poderia dizer a fina flor da produção intelectual grega e particularmente latina. Agora, comprometimento, eu acho que nós temos que ter clareza, né? Eu gostei muito desse meu mergulho e eu ainda vou aprofundar, porque tem coisas que eu acho que dá para enriquecer a teoria da recepção a partir, por exemplo, da crítica que eu encontrei em um texto que eu não tive tempo de ler ainda, que é a crítica da ideia de diálogo gademiriana por parte de um teólogo, se eu não me engano, porque ela não seria adequada à proposição decolonial, porque a teoria decolonial gadameriana nós dialogamos com tu impessoal.
Enquanto que, especialmente nos países de colonização espanhola, a tradição está corporificada na massa da população indígena. Então, falar com o passado é falar com essas pessoas. No Brasil, o fato dessa cultura indígena ser quase que segregada não nos coloca esse desafio. Não nos coloca esse desafio. Agora é que eu creio, eu creio que nós estamos ouvindo indígenas que estão entrando na universidade, fazendo dissertações, fazendo teses, que entram na Academia Brasileira de Letras, falam em português, portanto nós os entendemos. Então, essa realidade agora é que está entrando, eu acho, no nosso mundo. E para vocês terem uma ideia, meu curso de História não conseguiu formar nenhum aluno indígena ainda, por causa das dificuldades de comunicação que nós temos com eles, das pessoas que vêm das aldeias, porque aí sim é uma lógica completamente diversa. Bem, então eu não me sinto mal, não, em, por exemplo, usar o Martindale por ele sendo um elitista, porque eu estou me apropriando também das ideias dele. Eu pouco sinceramente, assim como ele diz, a partir lá da escola de Constance, né, que o leitor é livre para, eu também sou livre para fazer o uso que eu quiser e achar apropriado das ideias dele. Então ele nunca vai estudar talvez Machado de Assis, porque nem sabe, talvez nem saiba da existência dele. Nunca vai estudar imprensa, mas eu estudo imprensa e estudo a apropriação da imprensa por políticos também, tanto brasileiros quanto portugueses. Então não me incomoda, não. Eu acho que nós temos que enfrentar esses mal-estares, né? Esses mal-estares. E eu acho que para mim foi muito tranquilizador essa minha incursão nessa teoria, porque finalmente eu me tranquilizei. Porque antes eu ficava na posição constrangedora, porque baseada na minha ignorância, né? Eu era um ignorante. Pessoas chegavam e diziam, mas isso é eurocêntrico, história da Grécia, história de Roma é eurocêntrico. Não, não é. Necessariamente não é. Necessariamente. Depende do uso que nós fazemos dessa história grega e romana. E não há como negar, seja pelo viés colonial e mesmo pelo viés decolonial, a antiguidade greco-romana, a tradição judaico-cristã, está no nosso mundo. Está no nosso mundo. Ainda mais agora, com essa hegemonia que está chegando no campo político das igrejas neopentecostais. Yahvé voltou a ser ouvido no Congresso Brasileiro. Então, é uma realidade, é uma tradição que faz parte do nosso mundo cultural e político. Então, eu não me sinto nem um pouco preocupado com isso. Talvez pela essa história assim de ser apresentado como alguém que flerta com a dominação. Já fui acusado de flertar com a dominação burguesa quando eu lia Paul Veyne. Agora, eu durante muito tempo fui flertar, tu lida com o saber eurocêntrico. Ok, tá certo. Faz de conta que Marx é gaúcho. Se você me permitir, eu sei que o Fábio pediu para falar, mas eu queria só então fazer um comentário e Aham, um pedido para poder passar para outras pessoas. O comentário é o seguinte: e tudo que você falou me interessou bastante, porque eu acho que é justamente isso que você está falando, né? A gente, por estudar latim, as pessoas sempre têm essa ideia do que é o ou, né? Ou você estuda aham, latim, ou você é a favor ou você é a favor do ensino de línguas indígenas, ou você é a favor do sim, latim, ou você é a favor da língua africana, quando na verdade a nossa sim, realidade ela é muito formada de retalhos e eu acho que tem espaço para aham, todas essas coisas, né? Principalmente sim, quando a gente vê, e aí eu queria justamente era o meu comentário, o quanto dessas populações colonizadas se instrumentalizaram desses elementos do colonizador para falar as suas verdades, né? E isso aham, desde o período colonial brasileiro, em que a gente tem esse uso do latim e do grego e de elementos desse tipo, até agora, em que as pessoas, que eu sempre digo assim, o que tem de Medeia por aí, né? Então você tem uhum, Medeia, as Medeias latino-americanas, as Medeias africanas, a Black Medea, né? Quer dizer, essas uhum, histórias como a Medeia, como a Odisseia, elas são aham, usadas por essas outras populações, né? Elas são apropriadas e usadas com sim. muita frequência, né? Eu acho que o que está acontecendo agora é que nós estamos vendo. Eu estava conversando agora com uma senhora que faz parte de um grupo de amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Elas estão descobrindo que algumas das obras foram feitas por pintores negros.
Sim, isso é uma coisa que está E acontecendo nunca foi... bastante. elas estão Uhum. descobrindo E agora você que tinha um os pintores são negros. embranquecimento muito de vez, né? Quando a pessoa chegava a um certo nível Exato. intelectual, ela era embranquecida. Tem Sim. por exemplo, José Nunes, esqueci o sobrenome dele, que era o principal organista aqui, eu digo aqui, mas é no Rio de Janeiro, da igreja ali do centro do Rio de Janeiro, que você encontra obras dele, né, em latim, Sim. Sim. musicista do Dom João VI, e aí quando você vai Aham. ver a máscara mortuária dele, ele é claramente negro. Mas se você olha a Sim. pintura dele da época, ele tá embranquecidinho ali na pintura, né? Tem essa questão. Aham. E a Aham. última coisa só que eu ia pedir é, será que você pode disponibilizar o trabalho do seu aluno, do Rafael, pra gente? Claro, óbvio. Pedi para ele primeiro. Isso, pede para Mas ele, por eu favor, acho se você que puder, certamente. Certamente. disponibilizar, Claro, porque, claro. né, como é um trabalho de disciplina, não está publicado. Obrigadão. Aham. Eu pediria também os slides, Anderson, Sim, disponibilizar claro. a Aham. apresentação. O Fábio Aham. pediu para falar, então vou passar a palavra para eles. Fábio? Sim, Não sei se... boa Ah, sim, noite. foi. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Anderson pela conferência. Foi realmente para mim muito esclarecedora e até de certo modo tranquilizadora, digamos assim, né? Porque eu creio que muitas vezes essa percepção de que quem lida com antiguidade em qualquer domínio que ela toque, de certo modo, está seduzido ainda por uma perspectiva colonizada, né? É uma acusação que, às vezes, de forma mais gentil, ou às vezes de forma menos gentil, a gente sempre recebe. Eu mesmo, os meus alunos, às vezes, falam com todas as letras que eu sou uma pessoa eurocêntrica, porque eu sou professor de latim e de grego, né? Sim, sim. Mas, então, acho que sua conferência trouxe material para a gente refletir sobre o que significa, de fato, essa teoria decolonial. E a minha Aham. observação, Anderson, talvez seja muito superficial, mas eu queria saber sua opinião sobre isso. Pelo que eu entendi da sua fala, a teoria decolonial, ela não representa necessariamente uma ruptura total, nem Hum. com a modernidade de forma ampla e todos os seus valores da modernidade, Não. e nem com a racionalidade de forma particular, como um dos elementos essenciais dessa modernidade. Uhum. O que seria um erro, digamos assim, uma leitura que compreendesse a decolonialidade como um antirracionalismo ou antimodernismo. Não sei se isso faz sentido. Uhum. Mas aí É. vou fazer a segunda parte da minha pergunta. Nesse sentido, então, a antiguidade ela não seria um anátema, nem o modo como ela vem sendo tratado. Mas eu queria Uhum. que você falasse um pouquinho, Anderson, sobre o que que você pensa, por outro lado, de alguns estudos que se colocam como decoloniais, mas que propõem o que me parece ser mesmo uma espécie de revisionismo. E eu vou Uhum. falar isso a partir de uma experiência que eu mesmo tive pessoalmente. Há alguns anos atrás, 2019, eu fiz um estágio na Universidade Temple, na Filadélfia, e eu assisti uma conferência de um pesquisador, cujo trabalho eu também li posteriormente, que até o título eu até peguei aqui para recuperar, se chama Uma Origem Africana da Filosofia. Aham. Então, esse pesquisador, é, me parece, lendo esse texto, não é que ele está desconstruindo simplesmente a ideia de que a filosofia é grega, né? Totalmente grega, ou nasce do milagre grego, como Uhum. diria os românticos e tal. Mas ele vai dizer que a filosofia, ou seja, ele transplanta uma categoria essencialista, outrora ligada aos gregos, é uma Uhum. categoria africana, e ele, inclusive, usa o argumento de que a própria palavra filosofia é uma palavra africana, no argumento dele. Então, é só um exemplo do que eu estou chamando, às vezes, dessas Aham. estratégias de simplesmente esquecer tudo e reescrever a história. Sim, sim. Desculpe se a minha pergunta foi muito Não, não. superficial. Pois é, eu não conheço esse. Eu acho que isso é o que é criticado por esses autores que eu mencionei, né? Que é tu colocar uma nova essência no lugar de antigas, né? Ao invés de pluralizar os centros e estabelecer diálogos
entre essas tradições, essas culturas, é tu eliminar uma e colocar a outra como central. Eu acho que a gente tem que entender, eu acho que nós temos que entender. Eu me lembro porque eu tive uma turma que eu enfrentei alguns problemas, porque eles queriam que eu fosse menos exigente. Alunos que tinham vindo de escola pública. E eu me lembro também de uma aluna, assim, dizendo, paradoxalmente, que eu deveria apresentar uma outra proposta de estudo da antiguidade a partir da ideia de rizoma do Guattari, que é uma ideia francesa, né? Então, tem essa luta. Eu acho que a gente tem que entender a raiva, por exemplo, do faleiro, né? Tem que entender a raiva e, eventualmente, em sala de aula, lidar com isso, né? Mas foi um episódio só e ainda tive a sorte de que a palestra de abertura daquele semestre do curso de História foi de uma colega negra de Minas Gerais, a professora Quintanilha, se eu não me engano, que um aluno levantou e perguntou se eles, alunos de cotas, não deveriam ter um tratamento diferente. E essa professora negra disse que não. Se eles tivessem dificuldade, eles deveriam exigir condições para superar os seus problemas, mas não serem menos exigidos. Então, para mim, foi assim, lavei a minha alma, porque foi exatamente no semestre que tinha acontecido esse problema. Agora, isso faz parte, né? A gente tem que entender essa luta política, e da qual nem nós, eu, não vou dizer nós, eu nem tenho muito conhecimento. Particularmente eu que habito aqui no Rio Grande do Sul, né? Que uma das coisas que eu digo em sala de aula já há alguns anos é que ao longo dos meus anos de vida, e já são bastantes, eu tive apenas duas experiências onde eu era minoritário em termos de cor, de pele, onde a maioria das pessoas que me cercavam eram negras. Por causa de uma amiga que casou e depois noivou e depois casou, eu fui a duas festas onde eu e a minha filha eram minoritários. A minha esposa é parda, cor de gaúcho, essas coisas. Mas é só duas vezes. Então, nós vivemos num mundo segregado. Eu vivo num mundo segregado. Então, eu acho que a gente tem que ter esse entendimento. Por outro lado, a gente não pode aceitar, porque é um erro. É um erro essa imposição, porque não é preciso eliminar, nos eliminar para constituir novos, né, novos polos de saber. Então, não, necessariamente não significa negação da racionalidade. Nada disso implica, não implica nem pensar que a filosofia aristotélica, platônica, seja uma filosofia eurocêntrica, que nem a Europa existia, nós sabemos disso, né? Que eles não escrevem para a Europa, né? Nem eu, como é que a gente vai dizer que eles são eurocêntricos? Eles prezavam a Europa, de certa forma. Então, o texto do Rafael comenta isso também em alguns momentos. E em relação a... Eu acho é um erro, né? Eu não conheço a obra desse senhor, dessa pessoa, que diz que a filosofia é africana, mas também aí é atribuir importância à África, colocando a África no lugar de outra realidade, né? E aí fazendo da África a África filosófica. A filosofia é africana. Eu acho que não faz sentido, né? Não faz sentido. Escapa a ideia do diálogo. A ideia do diálogo, me parece. Não sei se eu respondi, Fábio. Sim, obrigado, cara. Ah, eu que agradeço as perguntas. Temos mais pessoas querendo fazer perguntas, comentários ou não? Acho que não, né? Mas eu queria, na linha do que o Fábio estava falando, eu tive uma experiência parecida. Eu não vou me lembrar exatamente o contexto, porque minha memória é muito ruim, mas foi um comentário de alguém que tinha lido em algum lugar, né, numa aula de estudos clássicos, se não me engano, que não só a filosofia não é grega, né, seria africana enfim, não lembro agora se era exatamente isso, mas como a Grécia, já na antiguidade, seguindo os padrões eurocêntricos, colonialistas e violentos, já havia se apropriado desse saber de um outro povo dizimado, digamos assim, apagado da história, né? Os pensadores que de fato, enfim, idealizaram a filosofia, e aí a gente hoje conhece a filosofia como grega devido a isso. E, enfim, se não me engano, a pessoa que falou
se informou via TikTok ou Reels de Instagram, né? Essa informação vinha dessa fonte, assim. E em alguns contextos, quando você tenta esclarecer que não é exatamente isso, fica complicado até assim. Ah, eu sou uma mulher branca e estudo latim, né? É claro que você vai dizer isso, porque o seu lugar de fala é a defesa do eurocentrismo, em que a Grécia e a civilização romana são a base da identidade ocidental e são melhores que os outros. E, enfim, mesmo que você não esteja dizendo isso, essa acusação, a gente é lido assim, né? Porque exatamente como o Anderson disse, o diálogo às vezes acaba não acontecendo, né? Aham. Enfim, às vezes fica difícil conversar. E por outro lado, eu gostei muito da sua fala, Anderson, porque ela lançou uma luz num lado da apropriação da antiguidade, né? História da apropriação da antiguidade, que eu não tinha ainda parado para ler e pesquisar, que é, enfim, relacionada aos discursos, né, de colonialismo e por aí vai. Mas porque eu fiquei muito tempo prestando atenção nessa apropriação feita pela extrema-direita, sobretudo a partir de Aham. 2016. Então, eu fiquei Sim, muito tempo prestando atenção nessa apropriação e me sim. preocupando com ela, né? E vendo assim, nossa, como a gente teria tanto a contribuir para o debate público, porque parece que essa extrema-direita quer isso mesmo, que a Aham. esquerda, vamos dizer assim, entre aspas, abra mão da antiguidade e diga, isso não é coisa nossa, isso é coisa de vocês, porque aí eles conseguem fazer aquele uso completamente ideológico, não que o nosso não seja, enfim, mas Caricato, aquele uso caricato. piedoso, caricato do Sim. mundo antigo, É, que eu resumiria numa frase que eles adoram de belo e moral, né? Isso é belo e sim, moral. sim. E aí É. eu me lembrei que no show do Roger Waters eu estava na fila, ou não lembro aonde, eu estava esperando ele tocar. E aí uma moça do meu lado falou: Ah, eu acho que não lotou o show porque ele tirou uma foto com a Janja e o Lula. Aí eu fiquei assim: Aham. o show do Roger Waters não lotou porque ele tirou uma foto com a Janja. Daí a pouco a moça me perguntou o que eu estudava e eu falei: Ah, sou professora de latim. E ela falou: Ah, que legal, você estuda o belo, né? As coisas belas, a harmonia, enfim. A menina claramente era antifeminista, enfim. Eu Sim. não, na verdade eu estudo o feio, né? Eu estudo sátira, mas enfim, a gente estuda Aham. o belo também. E aí a conversa acabou, mas assim, como que essa apropriação da antiguidade feita pela extrema-direita parece querer isso mesmo, né? Que a gente abra mão desse Sim, discurso, sim. dessa temporalidade, e entregue isso para esse discurso esquisito deles. Enfim, Aham. Rafael também colocou aí Sim. a mão para Deixa eu cima. só comentar. Nesse texto aqui, a desobediência epistêmica, de 2005, do Mignolo, ele comenta explicitamente, por exemplo, intelectuais, por exemplo, uma chicana norte-americana, lésbica. Ele comenta outra intelectual aqui, mas ele diz explicitamente não é para fazer dessas pessoas, né, eu vou dizer, né, um novo Platão. Não é para fazer dessas pessoas um novo centro absoluto das coisas. Mas é reconhecer que elas colocaram alguns elementos que não são abarcados pela teoria moderna marxista ou pela teoria crítica europeia. Então, e se nós não fizermos essa reação, que esse texto do Rafael faz, eu acho muito propriamente, nós vamos deixar esse pessoal se apropriar dessa forma simplória, né, da antiguidade e fazer sucesso com isso, porque tem vários cursos. Aqui tem, em Porto Alegre tem, de formação de latim, de grego, que é desse pessoal, que é desse pessoal. O Olavo de Carvalho escreveu, uma vez eu estava discutindo com um colega do colégio, ele escreveu sobre retórica, e aí esse meu colega me recomendou, vai dar uma lida lá, mas aí são os comentários, começa a obra do Olavo de Carvalho dizendo só eu e mais duas pessoas no planeta, aquela coisa absurda, e escreve assim impressões sem referência, sem aparato crítico, nada, né? E eu acho que o saber acadêmico nos oferece, desde que a outra parte queira conversar, nos oferece elementos para disputar, desde que essa parte aceite as regras, né? Desde que a outra parte aceite. Acho que o Rafael. Rafael, pode falar. Você tá... Oi, tudo bom?
Tudo bem, Rafael? Deixa Quanto eu ver aqui tempo? se eu consigo aparecer aqui de uma forma. Tudo bom, gente? Oi, Rafael. Estão me ouvindo? Sim. Certo, então, beleza? A pergunta que eu tenho, eu não sei se esbarra exatamente numa questão colonial ou eurocêntrica, mas eu acho que esbarra num problema de, de valores da modernidade mesmo, assim, dos alunos. Aham, Porque eu fui professor voluntário duas vezes de latim, né, sob a supervisão da Leli, como outros de nós, e agora eu estou para defender uma tese que envolveu pesquisa sobre possibilidade de leitura extensiva, né, no ensino de latim. Então, envolvia você ver possibilidades de você ler o máximo de textos em latim o possível. E tanto numa experiência quanto em outra, eu esbarrei na possibilidade de suspeitar se não estava, por mais crítica que fosse a abordagem, por mais que interessante que fosse essa crítica, de não ser, de repente, meio cansativo para certos alunos ler prosa clássica, porque estaria sempre ali de um ponto de vista que talvez seria muito agressivo para eles. Então você está lendo o tempo todo sobre estupro, está lendo o tempo todo sobre ah, uma reafirmação ali de certos valores classistas ou xenofóbicos, né, tudo. E talvez você encontraria em outros textos se tivesse sobrevivido de outras culturas mais pré-modernas e tudo. Mas me dava sempre a sensação assim, de será que eles não estão sentindo que, por mais que a gente tenha que lidar com certas realidades, a coisa não poderia ser de repente um pouco monotemática, sabe? Eu não sei se isso era um fantasma da minha cabeça, isso não estava rolando tanto nos alunos, ou se realmente estava, sabe? Não sei se vocês, professores, já esbarraram com esse tipo de problema. uhum. E eu não sei se eu fui Ah, claro com a minha pergunta. eu não sei também. Mas, Rafael, tu é o Rafael que eu conheci anos atrás? Sou eu mesmo. O vídeo está Que, aparecendo? Deixa eu que ver. foi ao Oriente? Que foi ao Oriente? Fui eu mesmo. Ah, então tá. Então não me enganei quando Tudo te bom? saudei. Não me enganei quando te saudei. Ah, olha, Rafael, magistério é uma coisa bem difícil, né? Bem difícil. O que eu posso dizer é que a realidade varia muito de turma para turma. Às vezes eu não sei por que que eu consigo me dar melhor com uma turma e não consigo me dar bem com outra, se é o mesmo, né, conteúdo, essas coisas tem coisas difíceis. Mas eu acho que, em primeiro lugar, pensando em termos da própria tradição retórica a qual nós nos filiamos e gostamos, nós temos que nos fazer entender e temos que valorizar o que nós dizemos. E eu me esforço para tentar me fazer entender e tornar aquela realidade sobre a qual eu estou dando aula não só palatável, sem simplificá-la, né, sem torná-la ridícula, simples, mas também aproximá-la da realidade na qual eles vivem. Aí tem vários recursos, desde eu mostrar que tem relação, usar matérias de jornal, recorrer a vídeos, a desenhos. É uma pena que eu não tenho essa formação de apreciador de games. Lamentavelmente eu não tenho RPG, essas coisas eu não. Então isso eu perco um ponto, uma alternativa de contato que vocês não têm, que vocês certamente têm. Eu não tenho essa alternativa de contato. Eu cheguei a dizer numa aula que eu não gostava do Senhor dos Anéis. E aí eu tive que enfrentar uma reação chocada de uma aluna muito boa. Aí eu, tá, ok, fui ver de novo e disse para ela, ah, tá, não acho assim tão ruim. Mas não gosto desses jogos RPG. Comprei jogo de tabuleiro, mas tem que fazer um curso. Eu entrei no YouTube para aprender as regras, porque isso é um livro para aprender as. Ah, não tenho saco, prefiro jogar dama. Então eu não tenho ponto de contato com esses. Eu tenho muita coisa que eu estou perdendo pontos de contato com os alunos, mas eu me esforço para me tornar compreensível, para tornar palatável e para tornar significativo. Tornar significativo. Mas para isso eu me lembro de ter lido um texto de uma professora da Faced muito boa,
que ela disse que o primeiro passo é romper com a letargia dos alunos. E os alunos tendem à letargia. Pegar aquela cadeira lá no canto, na quina, vários deles sentam na mesma cadeira, no quina, na quina da sala, e fazê-los tirar da letargia e fazê-los se envolver de alguma forma. Mas às vezes está certo, às vezes não dá certo. Mas, Rafael, se eu fosse tu, perguntava para os alunos, para ter certeza, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelos nossos fantasmas e depois nós nos surpreendemos com uma realidade muito distinta. Então, Rafael, eu acho que tem que perguntar para os alunos, o primeiro passo. Ou descobrir uma forma de aferir isso, né? Mas eu acho que qualquer conhecimento humano é potencialmente interessante. Qualquer conhecimento humano. Qualquer. Seja ele qual for. E a outra coisa, Rafael, não há um período da história da humanidade anterior ao pecado. Não existe paraíso. Não existe paraíso. Os astecas não viveram no paraíso, os nossos indígenas não viveram no paraíso. Não existe paraíso. Não existe paraíso. Na história da humanidade, né? Na história da humanidade. Justo. Tá certo, obrigado. Quer comentar, Rafael, alguma coisa? Fica à vontade. Estou satisfeito. Obrigadão. Tá satisfeito. Mais alguém quer fazer perguntas, considerações para o professor? Sim, Eu vou Alessandra ter... Oliveira. Vai lá. Ah, pode falar, Anderson. Não, eu vou fazer perguntas para minhas... Eu passei umas perguntas para minhas orientandas. Ana... A Ana está no Rio de Janeiro completamente envolvida com aquilo. Não vou repetir aqui para não ficar gravado. A Mariana já foi embora. Olha, vou diminuir o conceito dela na disciplina. Ok, pode falar, Alessandra. É, o que a Maria falou sobre essa coisa de, às vezes parece que como se quisessem deixar esse conhecimento para a direita. Eu sinto que muitas vezes acaba se perdendo a noção do direito das pessoas conhecerem aquilo, né? Do direito Aham. de se apropriar desse conhecimento, né? Então eu sempre lembro daquele texto do Antônio Cândido, por exemplo, de falar do direito à literatura, né? E talvez a gente possa pensar, em certo sentido, aí no direito à história, né? Ou no direito à apropriação desses saberes, porque, olha, se a elite consegue se apropriar, por que que a gente não vai querer que as outras pessoas consigam, né? Pensando na socialização desses saberes. Aí eu queria saber se você acha que os alunos que porventura te questionam dessas questões, né? Se eles têm isso em mente quando eles fazem esse questionamento, porque assim, o que que substituiria, né? O que seria colocado no lugar da ideia da história antiga? Se a gente não vai ensinar, o que que a gente vai fazer com esse saber? Ignorar, deixar cair no esquecimento? O que que seria Pois é, isso, né? Ou o que que né? você vê que as pessoas dizem que isso seria? Sabe que um dos problemas é que eu me defronto no que eu disse assim, em sala de aula, corredor, eu me defronto mais com slogan e não com uma formulação acabada de uma proposta alternativa. Eu me defronto com slogan, que é usado muitas vezes para defender uma iniciativa ou uma ação. E aí sim se usa esse aspecto estigmatizador da crítica decolonial. Mas mesmo, olha, em situações onde eu poderia esperar uma formulação intelectual acabada, o que eu encontro é slogan para sustentar uma decisão já tomada, uma posição. Então, não ouço formulações acabadas. E a gente não Ele pode voltou esquecer. sim, é só desligar e ligar e esperar. Eu não vejo assim. Eu não vejo assim de se acabasse a história antiga, bem acabaria, né? Tem tanta coisa na história da humanidade que já acabou. Mas
O problema é que ela compõe parte da nossa vida, né? E dependendo da nossa posição social, da nossa classe social, ela compõe mais ou menos. Compõe mais ou menos. E o mundo acadêmico, quando foi feita, por exemplo, uma reforma curricular no meu departamento, eu esperava que houvesse um seminário sobre teoria do conhecimento e epistemologia indígena. Mas não houve, porque eu achei que se formaria, daria esse contato, esse confronto entre uma lógica acadêmica universitária que é dependente de um saber, de uma tradição europeia, e ainda na Europa e na sub-Europa, que são os Estados Unidos, onde nós buscamos a legitimidade para a nossa formação, mais do que legitimidade, né? Coroas de flores, coroas de ouro, louro, coroas de louro para a nossa formação. Então, ainda eu creio que ainda vai ser feito isso, esse confronto entre essas lógicas. A lógica nossa acadêmica é uma lógica dependente de uma constituição disciplinar da história europeia, né? E vejam os autores que todos nós citamos nos nossos trabalhos, europeus. Riquer, Koselleck e companhia, todos são europeus. Agora, talvez nós possamos abrir os nossos olhos para uma crítica, né, que eu acho que a teoria decolonial faz propriamente dessa tradição, e eu acho que nós podemos nos reformular a partir dela. Eu acho que a gente pode se reformular a partir dela. Mas, depois desse episódio que eu tive lá em algum ano no departamento, eu não voltei mais a ter problemas. Não voltei mais a ter problemas. Tem problemas assim fora de sala de aula, mas não enfrentei esses desafios em sala de aula. Né? Por indiferença, talvez, né? E talvez porque tenho visto alguma importância. Obrigado, professor. O Alessandro quer fazer algum comentário ao que o Anderson falou? Posso seguir? Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito ao Anderson pela conferência, pela fala, muito enriquecedora. Deixou todo mundo bastante, digamos assim, eu queria usar um verbo que mas não vai ficar legal, bastante empolgado para Eu pesquisar espero mais, eu espero ser pago mais. como se tivesse sido uma terapia intelectual, assim, ó, fiquem tranquilos, podem continuar Isso, foi trabalhando. uma terapia É, intelectual. Exatamente. Mandem o Pix para o Anderson, eu vou enviar isso, depois, é meu tá, gente? Por CPF, é meu e-mail. CPF, é meu A CPF. gente vai mandar o número de telefone para poder, E, né, preservar a sua é, documentação, ninguém te sim, colocar sim, como fiscal nas próximas eleições. Tô brincando. ok. Mas, enfim, agradecer em nome da Esperides, agradecer em nome, né, do Limes também, dizer que, enfim, foi um prazer te escutar e que essa fala muito provavelmente vai deixar aí marcas em todos, né? Marcas, Refletir sobre foi, essa questão e ok. trazer aí um enriquecimento para esse debate. Maria, agradeço muito por seres a minha hostess e agradeço muito vocês terem me dado esse espaço. Agradeço muito e as perguntas também no final. Muito obrigado. Agradeço também aos ouvintes que depois fizeram perguntas e, né, aprofundaram ainda mais o que já estava muito bom, de interessante. Essa conferência, né, vai ficar gravada no canal da Esperides. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar e eu explico como acessar. E eu vou interromper a gravação agora para a gente. Peraí. Terminar os nossos trabalhos.